Decolagem autorizada. Decolagem autorizada. A Ucrânia iniciou uma caçada a petroleiros que transportam ilegalmente petróleo russo, financiando o orçamento da Rússia. A frota sombria de Vladimir Putin, usada para vender petróleo ilegalmente, está afundando. No Mar Negro, perto da costa turca, um petroleiro chamado Kairos, que seguia para a Rússia, supostamente explodiu em uma mina. A embarcação, que está sob sanções do Reino Unido e da União Europeia por transportar petróleo russo, sofreu danos devido à explosão e ao incêndio que se seguiu. Apenas algumas horas depois, outro petroleiro chamado Verat também explodiu no Mar Negro. Os dois petroleiros atuavam ilegalmente sem permissão para transporte em águas internacionais, mas ainda assim levavam petróleo para a Índia, driblando sanções. Agora não poderão mais, e parece que o mesmo destino pode aguardar outros petroleiros da frota sombria. E não estou falando de caça aqui por acaso. Vale lembrar que apenas 4 dias atrás, por exemplo, a Marinha Real Britânica interceptou a corveta russa Stoichий e o petroleiro Yelnya enquanto eles passavam pela costa britânica. Além disso, os britânicos escoltaram esses navios russos de forma demonstrativa, não permitindo que eles se desviassem da rota. No início deste mês, drones ucranianos atacaram Tuapse, onde vários petroleiros também pegaram fogo. E os americanos agora estão ativamente perseguindo os petroleiros da Frota das Sombras perto da Grã-Bretanha e da Venezuela, basicamente afastando esses navios da costa desses países. E agora alguns especialistas admitem que as sanções contra a Frota das Sombras da Rússia simplesmente passaram para um novo nível. Meu nome é Alexei Pecci e vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário extenso neste episódio e siga meu canal no Telegram Pecci News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias operacionais assim que chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Por favor, me ajude. Sofremos um ataque de drones. Burôs na boca. Moisés, quase. Quase tudo, segue. Então, a Direção-Geral de Assuntos Marítimos da Turquia informou hoje que no Mar Negro, perto da costa turca, aliás, perto do Bósforo, o petroleiro Kairos, que seguia para a Rússia, explodiu ao atingir uma mina. A embarcação, sancionada pelo Reino Unido e União Europeia por transportar petróleo russo, foi danificada após explosão e incêndio. Depois, autoridades turcas relataram incidente parecido com outro petroleiro, o Verat. Ambos os navios estavam supostamente sem carga no momento do incidente e embarcações de resgate foram enviadas para ajudar os petroleiros afetados. Russos e autoridades turcas enviaram navios para resgatar os petroleiros. De acordo com os dados do Serviço de Rastreamento de Navios, Kairos estava retornando a um porto russo para ser carregado após uma viagem de Novorossiysk para Paradip, na Índia, com um carregamento de petróleo do tipo Urals. O petroleiro Verat, que aliás está sob sanções dos Estados Unidos, da União Europeia e do Reino Unido por transportar petróleo russo, passou a maior parte do ano parado na parte ocidental do Mar Negro. Após ser sancionado pelos Estados Unidos da América em 10 de janeiro, e agora, segundo a Tribeca Shipping, o petroleiro Kairos está sob ameaça de afundamento após ter sido atingido por uma mina. Ao mesmo tempo, como foi observado, o tráfego marítimo pelo Estreito do Bósforo não foi interrompido e continua normalmente. E é aqui que começa o mais interessante. A versão oficial do acidente é que o petroleiro foi atingido por uma mina. Por um lado, nos últimos anos, realmente foram registrados vários incidentes no Mar Negro envolvendo navios atingindo minas marítimas, assim como casos de minas à deriva sendo encontradas. Mas, por outro lado, surge a pergunta: será que 2 petroleiros explodiram em minas no mesmo dia? Mais ou menos na mesma região e mais ou menos também no mesmo horário. Uma coincidência interessante, não é mesmo? Destaco que correspondentes militares russos relatam que um dos petroleiros foi atacado por 5 barcos não tripulados, ou seja, drones marítimos. Supostamente, o ataque atingiu a casa de máquinas do petroleiro, como resultado, esse compartimento está sendo inundado.
Bem, e como ficou sabido depois, trata-se especificamente do petroleiro Kairos, apesar de o Kairos navegar sob a bandeira da Gâmbia. Aliás, recentemente ele foi excluído do registro naval do país por fraude com certificados e assim, atualmente não está registrado em nenhum país. Resumindo, é um petroleiro sem dono, se afundar não faz diferença. Havia 19 russos a bordo. Mas que diferença faz, afinal? Além disso, a mesma decisão tirou do navio Virat e de outras 70 embarcações o direito de navegar sob a bandeira da Gâmbia. Resumindo, tanto o Kairos quanto o Virat eles não pertencem a ninguém. De acordo com dados abertos, o Kairos entrou várias vezes em portos da Rússia, Turquia, China, Índia e da Crimeia ocupada. E agora ele finalmente foi punido. Espero muito que ele, assim como o Virat, afunde. E agora, porquê é que eu disse no começo que foi declarada uma verdadeira caça aos petroleiros russos? E aqui lembro que, em 2 de novembro, pelo menos 4 petroleiros e o terminal de petróleo da Transneft foram danificados após um ataque de drones ao porto de Tuapse. Naquela ocasião, entre os navios danificados mencionados, pelo menos 2 petroleiros eram da frota sombria russa. No dia 21 de novembro, ficou conhecido que um dos 4 petroleiros que entregam petróleo russo à Venezuela já não conseguiu entrar no país 3 vezes devido à intervenção de um destroyer americano. E agora está se comportando de maneira atípica. Estamos falando de um navio da frota sombra chamado Seacourse, que aparece em várias listas de sanções. O petroleiro Seacourse, sob bandeira de Camarões, seguia para a Venezuela levando combustível. Mas, em 13 de novembro, ele foi forçado a mudar o curso para Cuba, depois que o destroyer americano United States Ship Stockdale bloqueou o seu caminho, e fez isso abertamente. O navio de guerra então seguiu próximo às fronteiras das águas territoriais venezuelanas em direção a Porto Rico. Depois disso, o petroleiro Seacourse tentou se aproximar da Venezuela mais 2 vezes, mas em ambas as ocasiões teve que recuar porque avistou o destroyer americano no horizonte. E agora ele continua parado no Mar do Caribe até hoje. Segundo a inteligência ucraniana, o petroleiro Seacourse entrou várias vezes em portos da Crimeia ocupada. Em 24 de novembro, a Marinha Real do Reino Unido interceptou a corveta russa Stoic e o petroleiro Elnia enquanto eles passavam pela costa britânica. O navio patrulha Her Majesty's Ship Severn monitorou o movimento dos navios russos pelo Estreito de Dover e depois em direção ao oeste durante 2 semanas. Depois, a vigilância passou para Nina, aliada da OTAN, na costa da Bretanha. Antes disso, o Reino Unido enviou para a Islândia 3 dos mais novos aviões de vigilância P-8 Poseidon como parte de uma missão maior da Aliança do Atlântico Norte para monitorar o movimento de navios e submarinos russos no Atlântico Norte e no Ártico. De acordo com o Ministério da Defesa britânico, nos últimos 2 anos, o número de navios russos que passam perto das águas britânicas aumentou em 30%. Anteriormente, as autoridades do Reino Unido relataram o aparecimento repetido perto das águas britânicas do navio oceanográfico russo Yantar, que especialistas ocidentais consideram um navio de reconhecimento capaz de operar veículos subaquáticos. Esse navio foi avistado na costa britânica em novembro de 1924 e em janeiro de 1925, só para lembrar, foi na semana passada. O chefe do Ministério da Defesa do Reino Unido, John Healey, afirmou que as tripulações dos aviões P-8 Poseidon enfrentaram cegamento por meios a laser vindos desse navio Yantar. Depois disso, a aviação de patrulha foi acionada para monitorar a embarcação. Além disso, Healey caracterizou as atividades do Yantar como uma ameaça potencial e declarou que Londres está pronta para reagir a qualquer ação da Rússia. E então, depois de tudo isso, em 28 de novembro, 2 petroleiros da frota sombria russa misteriosamente explodem em minas no mesmo dia e na mesma região. Aqui, digamos, acho que há algo em que pensar. Vou deixar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Se cuidem, até mais.